Olá pessoal, eu sou Emerson Guimarães, professor de Biologia. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Neste vídeo nós veremos a classe dos mamíferos, que é uma classe do filo dos cordados, do subfilo dos vertebrados. Os mamíferos são animais dotados de glândulas mamárias e corpo total ou parcialmente recoberto por pelos. Então, essas características são as características principais que permitem distinguir um mamífero de outros seres vivos. Eles apresentam as glândulas mamárias, onde as fêmeas amamentam seus filhotes, e também possuem os pelos, em que o corpo é totalmente ou parcialmente recoberto por pelos. Por exemplo, um cachorro tem todo o seu corpo recoberto por pelos. Já no caso do ser humano, a quantidade de pelos não é tão grande, né? A gente tem muito cabelo na cabeça, mas no corpo não tem tantos pelos assim. E as glândulas mamárias também são uma característica dos mamíferos, né? Onde as fêmeas amamentam seus filhotes. Aqui nessa foto nós vemos um bezerro sendo amamentado, né? Porque as vacas têm as glândulas mamárias, já que também é mamífero, e os bezerros mamam o leite das glândulas mamárias da sua mãe. Nessa outra foto, os filhotes de cachorro sendo amamentados também com o leite materno, né, da fêmea. Outras características típicas do grupo são os dentes diferenciados, incisivos, caninos, premolares e molares, e o diafragma, membrana dermomuscular que separa as cavidades torácica e abdominal. Então nós vemos aqui nessas fotos de crânios, né, de alguns crânios, que os mamíferos eles apresentam os dentes diferenciados. Eles apresentam dentes incisivos, caninos, premolares, molares. Então os mamíferos apresentam diversos tipos de dentes, né? Dentes diferenciados. Essa também é uma das características presentes nos mamíferos. Aqui nessa outra figura, nós vemos o diafragma, que é uma membrana dermomuscular que separa as cavidades torácica e abdominal. Então aqui nessa figura nós vemos o diafragma, né? O diafragma ele separa a cavidade torácica da cavidade abdominal. Então a presença do diafragma também é uma característica dos mamíferos, né? Já que os outros vertebrados não apresentam esse diafragma, mas os mamíferos apresentam, que é uma membrana dermomuscular que separa as cavidades torácica e abdominal. Os mamíferos vivem em todos os ambientes da Terra e apresentam grande variação de tamanho e massa corpórea, desde 1,5 gramas em uma espécie de morcego até 130 toneladas e 30 metros de comprimento na baleia azul. Então os mamíferos eles têm diversos tipos de tamanhos, né? Como nós podemos ver aqui nas fotos, a baleia azul é o maior mamífero que existe, que pode alcançar 130 toneladas de massa corpórea e até 30 metros de comprimento. Então é um mamífero muito grande, né? É o maior mamífero que existe atualmente. Já o morcego, existe uma espécie de morcego que só possui 1,5 grama de massa corpórea, que é o morcego nariz de porco,
que é o Crasionycteris thomlongii, que é a menor espécie de morcego que existe e também é a menor espécie de mamífero, né? Porque é o que apresenta a menor massa corpórea, né? Com apenas 1,5 grama. Já a baleia azul é o maior mamífero que existe atualmente, podendo atingir 130 toneladas e 30 metros de comprimento. Os mamíferos são classificados em três grupos: monotremados, Prototheria, marsupiais, Metatheria e placentários, Eutheria. Monotremados. Os monotremados, representados atualmente por ornitorrincos e equidnas, são mamíferos ovíparos encontrados apenas na Austrália e na Nova Guiné, cujos ovos são bastante semelhantes aos dos répteis. Fêmeas de ornitorrinco constroem um ninho subterrâneo com entrada submersa, onde botam 2 ou 3 ovos, cada um com pouco mais de 1 centímetro de diâmetro. A fêmea choca os ovos até o nascimento dos filhotes e os alimenta com leite produzido pelas glândulas mamárias. Aqui nas fotos nós vemos, nessa foto de baixo, a foto de um ornitorrinco e na foto de cima a foto de uma equidna. Esses mamíferos monotremados, eles são encontrados apenas na Austrália e na Nova Guiné, né? São as espécies de mamíferos das mais antigas que existem na Terra, né? Acredita-se que eles já possam ter existido há milhões de anos atrás. Então, o ornitorrinco e a equidna fazem parte dos monotremados, que são mamíferos que botam ovos, né? São os únicos mamíferos que botam ovos, são os ornitorrincos e as equidnas. E eles estão restritos na região da Austrália e da Nova Guiné. Nessas fotos nós vemos representantes dos monotremados. Na foto A, Ornitorrhynchus anatinus, que mede cerca de 45 centímetros. Na foto B, Equidna de focinho curto, Tachyglossus aculeatus, com aproximadamente 30 centímetros de comprimento. Então, esses animais, o ornitorrinco e a equidna, são os representantes dos monotremados, que são os únicos mamíferos que põem ovos. Marsupiais. Os marsupiais têm como representantes mais conhecidos os cangurus australianos e os gambás sul-americanos. As fêmeas marsupiais geralmente apresentam uma bolsa de pele no ventre, o marsúpio, no qual os filhotes abrigam-se até completar seu desenvolvimento. Aqui nas fotos nós vemos na foto de cima o canguru australiano com um filhote dentro da bolsa que eles possuem, chamada de marsúpio. Na foto de baixo, gambás sul-americanos. Então, esses animais, os cangurus e os gambás, o canguru australiano e os gambás sul-americanos, eles são representantes dos marsupiais, que são mamíferos que possuem uma bolsa chamada de marsúpio, em que os filhotes nascem prematuros e terminam seu desenvolvimento nessa bolsa chamada de marsúpio. Aqueles que não possuem marsúpio, os filhotes ficam agarrados a pregas de pele próximos das glândulas mamárias. O desenvolvimento embrionário dos marsupiais inicia-se no interior do útero materno, e os embriões alimentam-se de substâncias armazenadas no ovo e de líquidos nutritivos produzidos pela parede uterina.
Após um curto período de gestação, entre 12 e 14 dias no gambá sul-americano e 38 e 40 dias nos grandes cangurus, nascem os filhotes ainda imaturos. O recém-nascido agarra-se aos pelos da mãe e desloca-se até o marsúpio, no interior do qual se localizam as glândulas mamárias. O filhote permanece no marsúpio alimentando-se de leite até completar o desenvolvimento. Nos marsupiais em que as fêmeas não têm marsúpio, os filhotes agarram-se a pregas de pele próximas às glândulas mamárias. Então nós vemos aí na figura um canguru com o filhote no marsúpio e os gambás com os filhotes agarrados à sua pele. Então nesses animais o filhote nasce prematuro e se desloca até o marsúpio, onde completa seu desenvolvimento, se alimentando do leite das glândulas mamárias. Aqui nessas fotos nós vemos representantes dos marsupiais. Na foto A, cuíca verdadeira, Philander opossum, com filhotes. O adulto mede cerca de 30 centímetros. Na foto B, canguru Macropus giganteus, com filhote no marsúpio. Uma fêmea adulta pode alcançar 2,5 metros de comprimento, do nariz à ponta da cauda. Esses animais, o canguru australiano e o gambá sul-americano, são alguns dos representantes dos marsupiais, que é um grupo de mamíferos, que possui uma bolsa chamada marsúpio, onde os filhotes completam seu desenvolvimento. Placentários. Os placentários constituem 95% das espécies de mamíferos: cães, gatos, girafas, cavalos, elefantes, coelhos, camundongos e seres humanos. São exemplos desse grupo de mamíferos. O que caracteriza os placentários é o fato de os filhotes completarem o desenvolvimento embrionário no interior do útero materno, ligados à parede uterina por meio da placenta. Então, os placentários constituem a maior parte dos mamíferos existentes, com cerca de 95% das espécies de mamíferos. Nos placentários, o filhote se desenvolve dentro do útero materno, recebendo nutrientes a partir da parede uterina por meio da placenta. Então os filhotes já nascem bem desenvolvidos, pois eles conseguem se desenvolver dentro do útero materno. A placenta é um órgão formado pela associação de tecidos maternos e embrionários, e é por ela que o embrião recebe nutrientes e gás oxigênio do sangue da mãe e elimina gás carbônico e excreções resultantes do seu metabolismo. O embrião liga-se à placenta pelo cordão umbilical. Após o parto, a placenta se desprende do útero materno e é eliminada. Então nós vemos aí na figura da direita, mostrando um desenho representando uma criança, um embrião humano dentro do útero, e o desenho também da placenta, de onde esse embrião recebe os nutrientes. Através do cordão umbilical, ele recebe nutrientes e gás oxigênio e também elimina o gás carbônico e os excrementos através da placenta, por meio do cordão umbilical. Então, os placentários apresentam a placenta, em que o embrião recebe nutrientes e oxigênio do corpo da mãe e elimina o gás carbônico e as excreções. Dessa forma, os embriões os placentários, o filhote, consegue se desenvolver bem dentro do útero materno e já nasce bem desenvolvido.
Então, pessoal, estamos chegando ao fim de mais uma aula. Muito obrigado a todos que assistiram. Não esqueçam de se inscrever no canal se não for inscrito. Deixe um comentário dizendo o que achou do vídeo. Ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Deixe o gostei para ajudar na divulgação do canal. Compartilhe com os amigos. Muito obrigado a todos e até a próxima. Valeu!